torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco, tome assento. Que a graça e a bondade do Senhor fale conosco. Que Ele seja misericordioso e fale conosco. Meus irmãos, vamos falar sobre esse tema, neste seminário, a liberdade do cristão. Somos livres enquanto formos escravos de Cristo. Diga, somos livres. Diga, eu sou livre enquanto eu for escravo de Cristo. Até onde vai a liberdade? Essa carta aos Gálatas, ela foi escrita por Paulo em torno de 50 depois de Cristo, e ele vai escrever essa carta para defender a liberdade cristã. Ela é conhecida como a Carta Magna da Liberdade Cristã. E Paulo vai trabalhar isso durante a carta toda, porque estava acontecendo um problema naquela época. Os judeus, que se diziam cristãos, os cristãos judaizantes, queriam que os gentios que foram se convertendo tivessem práticas do judaísmo. Queria que circuncidasse, que fossem obrigados a viver a lei e algumas coisas mais, as cerimônias, as leis cerimoniais, queriam que obedecessem. E Paulo agora vai escrever essa carta defendendo a liberdade cristã. E é muito importante essa carta para quem quer entender um pouco sobre isso. Se contextualizarmos, nós vamos também ter muitas boas respostas para os dias de hoje. E tem algumas coisas que as pessoas usam a própria carta para defender. Tem gente que usa essa própria carta para defender que tem que guardar o sábado. Como é que pode ser isso? Está tão claro, tão evidente. E eles pegam versículos isolados e não o texto com o seu contexto. Mas vamos lá. Até onde vai a liberdade? Tem gente que quando fala de liberdade, ele diz assim, eu sou livre, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser e como eu quiser. E não é. Isso não é liberdade. Se o irmão Cleomar, que é casado com a missionária Sônia, disser isso dentro da casa dele, ele vai tirar a liberdade da irmã Sônia. Sim ou não? E se a irmã Sônia fizer isso também, vai tirar a liberdade do irmão Cleomar. Se eu fizer isso na minha casa, vou tirar a liberdade da minha esposa, Vicelé. E se ela fizer, vai tirar a minha. Porque a liberdade, ela tem limites. A minha liberdade não pode tirar a sua. Porque senão você não será livre, eu serei. E certas coisas também, na introdução, para a gente entender. Tem coisas que se eu, preste atenção, eu não quero conversa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escute aqui. Se eu, irmãos, for usar de liberdade, e se eu tivesse liberdade para fazer tudo quanto eu quisesse, eu ia me lascar. Sim ou não? Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por quê? Porque nem todas vão trazer o bem. Uma das respostas. Então, meus irmãos, até onde vai a liberdade do cristão? Dentro disso. Somos verdadeiramente livres? Como? Podemos fazer tudo? Tudo está liberado? Liberou geral? Porque muitos de nós estamos vivendo, talvez não tão ligados com essa frase, mas estamos vivendo isso, liberou geral.
Tem muita gente ministrando por aí, que a pessoa, do jeito que eles falam, a pessoa pode pecar de maneira liberal, que não tem problema, Jesus já pagou o preço do perdão. Será que é isso? Será que essa carta fala sobre isso? Nós agora podemos, porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados, viver de maneira deliberada? Por causa de colocações como esta, nós estamos vivendo um tempo dos maiores escândalos que se imagina dentro das igrejas. Nós vivemos até pouco tempo vendo num vídeo, mas hoje a gente não tem o vídeo, mas tem relatos que isso acontece, das pessoas darem as mãos e agradecer a Deus a propina que receberam. Até que se fosse para o espanhol, para ele o entendimento de propina é outro, mas para nós sabemos que propina é vender alguma coisa que é ilícito vender. Receber dinheiro para fazer uma coisa que não deveria ter feito, ou ser comprado. Pode um cristão dar as mãos e agradecer um roubo bem feito? Nós estamos vivendo num tempo de escândalos tais que o índice de perda de virgindade na igreja equivale ao do mundo. Na igreja hoje é normal isso, queridos. Nem no povo honesto antigamente era, mesmo que eles não fossem cristãos. Quando Deus diz sobre essas questões de virgindade e tal, Ele está protegendo a moça, Ele está protegendo o rapaz, meus irmãos. Nenhuma lei de Deus, ou palavra de Deus, ou mandamento, conselho, diretrizes que Deus nos dá, quando é para nós individualmente, não é má, é para a nossa proteção. Deus já é santo e todo-poderoso, Ele está cuidando de nós. Aí a gente pega os mandamentos de Deus como se fosse uma coisa terrível. Não, é o cuidado de um Deus amoroso que te ama. Ele quer evitar tantos problemas, tantos traumas, tantos complexos. Porque quando você namora a pessoa errada, ela vai de alguma forma te humilhar. De alguma forma ela vai te esquecer, de alguma forma ela vai te trazer alguma consequência. Porque não é a pessoa, ela não está nem aí com você, vai curtir o que tiver de melhor que ele puder curtir da sua vida, e depois te joga na lata do lixo da memória dela ou dele. Ou não é assim que acontece? Eu já fui do mundo. Costumo dizer nos encontros de jovens que Satanás faz conosco o que a gente faz com chiclete. Enquanto está doce, você chupa, mastiga, faz tudo quanto é coisa e tal. Perdeu o doce, joga na lata do lixo. Então nós temos que aprender a valorizar a nós. E quando Deus diz que tem que ser puro, que não pode ser impuro, é porque Ele não quer essa aproximação que te traz trauma, complexo, prejuízo. Agora, como é bom quando você namora a pessoa certa, casa com ela, sem ter conhecido outras pessoas. Um punhado de trauma já ficou para trás. Pode até não ter dado certo alguma união dessa forma, porque depende muito de nós o casamento. Mas que evitou muitos traumas, com certeza evitou. Sim ou não? Olha, João 8,32, tão conhecido, diz: e conhecereis a verdade, então seremos livres, não é? E aí o 36 disse: Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, essa palavra ajuda muito, verdade, tem liberdades que são falsas. Verdadeiramente sereis livres de verdade. Amém? Somos livres verdadeiramente em Cristo. E Romanos 6:8 nos diz, nos capítulos, que somos livres do pecado e da lei. Então nós podemos celebrar liberdade com Cristo, em Cristo e por Cristo. Aí há liberdade. Onde o Espírito está, permanece a liberdade. A liberdade. Se você, querido,
o seu problema, o meu problema, não me pode tirar de Cristo. Se me tirar de Cristo, tira a verdadeira liberdade, e aí eu faço besteira. Entende isso? É maravilhoso sermos livres em Cristo, mas a questão que vem à mente é: o que exatamente significa nossa liberdade em Cristo? Como desfrutamos de nossa liberdade cristã sem abusar dela? Como podemos nos conter para que nossa liberdade em Cristo não se transforme em loucura pecaminosa? Paulo vai tratar isso na carta aos Gálatas e outros escritos. Mas nós lemos aí o versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E esse amor aqui é bem puro, porque é o amor que vem de Deus. Tem amor que aproveita do outro, faz mal para o outro. Esse aqui é o puro. É o amor de dar primeiro de mim para outra pessoa, porque é dando que se recebe. Então nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião a... Tem muitos mandamentos a respeito disso, nós vamos ver mais na frente. Mas primeiro nós vamos por um caminho aqui para ter um entendimento melhor, para falarmos sobre essa questão da liberdade do cristão. Eu sou livre enquanto for escravo de Cristo. Fomos chamados à liberdade, então somos livres. E a liberdade é uma coisa maravilhosa. Suas implicações são abrangentes. Mas o que significa ser livre? Como expressamos essa liberdade de uma maneira que agrada a Deus? Esse é um assunto que preocupa. Nós vamos entrar por aí. Mas primeiro nós vamos entender o que é ser um escravo de Cristo. Para eu entender a minha liberdade, e eu quero que você abra bem o seu entendimento, porque aqui a gente não fala da religião dos homens, nós falamos da religião de Deus. Nós aqui não vamos defender o que a igreja pensa, mas o que nós entendemos que a Bíblia fala. Ok? A verdadeira liberdade, meu querido irmão José Ferreira, só existirá a partir do escravo de Cristo. Não parece uma coisa contraditória, paradoxal? Diga comigo, a verdadeira liberdade só existirá na vida daquele que for escravo de Cristo. Primeiro, ser escravo de Cristo, preste atenção, por favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que precisa ser liberto e não presta atenção na palavra. É a palavra que liberta, pelo amor de Deus. Se essa palavra não te libertar, nem oração, nem campanha, nada. É a palavra que liberta. Por isso que eu preocupo que você preste atenção. Está na igreja? Preste atenção. Escute, ser escravo de Cristo é a primeira obra linda. Ser escravo de Cristo significa pertencer a Ele. Se Ele é o dono da minha vida, como ser livre sem Ele? É Ele que dita as regras da minha liberdade. Eu fui comprado por Ele. O escravo é comprado. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da minha vida e eu devolvi ela para Ele. Então Ele é o dono da minha... É por isso que muitos crentes são infelizes. Eles frequentam a igreja, tomam santa ceia, fazem obras para a igreja, mas são infelizes. Estas pessoas que não estão verdadeiramente em Cristo, elas têm alguma coisa na vida delas, ou algumas, que revela escravidão naquela área. E naquela área que ela se fez escrava, se deixou
se tornar escrava, ela é refém. A palavra de Deus é clara, no capítulo 6 de Romanos, que a Bíblia diz que aquilo que eu obedeço, eu serei servo daquilo. Se eu obedeço a Deus, servo de Deus. Servo, a palavra no grego é doulos, que quer dizer escravo. Então, se eu obedeço a Deus, sou servo de Deus. Se eu obedeço aos pecados, sou servo do pecado. Por isso que quando eu faço a obra de batizar em Cristo, contexto de Romanos 6, de batizar em Cristo, eu morro com Ele para os meus pecados, como Ele morreu para tomar eles. Mas quando eu ressuscito, o texto diz que eu ressuscito para viver em novidade de vida. E agora o pecado não terá domínio sobre a minha vida. E isso revela que eu não sou servo do pecado, sou servo de Deus. Estão entendendo? Ser escravo de Cristo é estar completamente submetido ao seu domínio. Diga, agora quem manda é Cristo. Então, antes de tudo, repitam. Então, antes de tudo, devo ser plenamente obediente à sua vontade. E isso não é fanatismo. Fanatismo é quando você se submete a algo que é injusto se submeter, que é errado se submeter, que não tem fundamento, que não tem lógica. Agora, quando você se submete à vontade do Senhor, você é chamado de fiel. É aquele que quer obedecer a palavra, porque a palavra é a regra de fé e prática do cristão. É a doutrina que me modela, que me molda, que me faz andar na direção certa. Se eu andar obedecendo a palavra, eu não erro o caminho. A palavra é bússola. E essa palavra é tão maravilhosa que no deserto a bússola não funciona, mas essa palavra funciona no deserto. Ela me orienta no deserto. Alguém está entendendo? Mas algumas pessoas não entendem o que é ser um escravo de Cristo. Na verdade, muita gente até se ofende com a expressão escravo de Cristo e tenta negá-la usando até mesmo a própria Bíblia. O principal argumento de quem não aceita a ideia de que somos escravos de Cristo é o fato de que a Bíblia ensina que somos livres juntamente em Cristo. Essas pessoas também alegam que a Bíblia diz que somos filhos de Deus. Inclusive, o próprio Jesus, que não nos chama de servos, mas de amigos. João 15:15. Eles estão usando algo que Jesus trouxe, sem passar pelo caminho para chegar lá. Jesus arrumou um céu maravilhoso para nós, sim ou não? Vou preparar-vos lugares, e já que eu vou, levarei vocês, o negócio lá é bom. Na casa de meu pai realmente tem muitas moradas. Imagina o lugar que Deus faz pensando em nós. Você já fez alguma casa? Se for fazer, você vai pensar em você para construir a casa na possibilidade de recursos que você tem. Agora imagina Deus com todos os recursos fazendo uma casa para você e te conhecendo muito mais que você. O lugar é maravilhoso. Só que tem um só caminho para chegar lá. E o caminho já disse, ele abriu a boca e disse, eu sou o caminho. Tem que ir através de Cristo. Por isso Colossenses 3,16 nos ajuda muito, Paulo falando. Habite em vós ricamente, abundantemente a doutrina de Cristo. Oh Jesus. Habite em vós ricamente a doutrina de Cristo.
Você gosta da palavra? Você interessa pela palavra? O que tem que habitar em nós ricamente é a doutrina de Cristo. Não é sonhos, não são os sonhos, projetos e planos. A doutrina é que deve habitar ricamente, de maneira abundante. A palavra, o que ilumina meu caminho, a palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. O que me faz fugir do pecado, a palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que eu não peco contra Deus quando a palavra está dominando o meu interior? Então Jesus mostra onde a gente chega, mas agora a gente tem que saber como chega. Alguém aqui quer ser filho de Deus? Como que a gente é feito filho de Deus? João, no capítulo 1 do Evangelho, diz assim, de 8 a seguir, que ele, Jesus, veio para os seus não receberam. Mas a todos que o recebeu, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vem o caminho, a saber, aqueles que são nascidos não da carne, nem do varão, da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Eu tenho que andar na palavra, eu tenho que me acorrentar ao Evangelho de Cristo, à vontade de Cristo, eu tenho que me acorrentar ao propósito dele, só Ele pode me levar para o céu e eu tenho que me manter nele. Agora eu te falo, tem muita gente querendo roubar você dele, tem muita gente querendo tirar o caminho certo da sua vida. É hora de despertamento. Você não pode ficar nervoso com o pastor chamar a atenção, não. Você tem que arrumar um lugar, se não é este, que seja outro, que o pastor chame a sua atenção, para você prestar atenção na palavra, porque eles querem tirar a igreja da palavra, eles estão levantando coisas contra a palavra. Por quê? Porque o diabo está armando tudo que ele puder armar contra a igreja, e o diabo sabe que é só no trilho da palavra de Deus que nós chegaremos lá. Eu coloquei um vídeo no grupo de varões. E por que eu coloquei o vídeo no grupo de varões? Que é um grupo interno, que não é compartilhar com a rede mundial de computadores. É um vídeo nosso, interno, contando que Satanás está abrindo igrejas, e contando que eles estão querendo sistematizar e legalizar a igreja de tal maneira que nós vamos ser proibidos de falar contra o diabo. Se isso não é relevante para nós, vai ser para quem? Se isso não é importante para a gente saber como combater isso, vai ser importante para quem? Entre nós devemos divulgar tudo o que é preciso para a gente se levantar, para não cair no engodo do diabo. Agora, entre nós, isso deve ser levado a discussões para resolver o assunto, e não para condenar uma divulgação. Entendido ou não? Então, meus irmãos, ao contrário do que alguém possa pensar, não há qualquer contradição bíblica na conciliação das afirmações de que somos escravos de Cristo e ao mesmo tempo filhos de Deus e chamados de amigos por Jesus Cristo. O que precisamos é considerar corretamente cada conceito e quando que eles vão fazer diferença em mim e vão ser realidade em mim à luz da palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que os crentes são escravos de Cristo. Agora esse escravo aqui é um escravo diferente, é o escravo da orelha furada. Quem que era o escravo da orelha furada no Antigo Testamento? Aquele que cumpria todo o seu tempo e agora ele alcançava a alforria. Alforria, tá certo? Ele alcançava a sua liberdade. E agora, ele podia onde quisesse, fazer o que quisesse, etc, etc. Mas se ele chegasse para o patrão e dissesse: patrão, eu posso ir para onde eu quiser, mas não quero ir não. Eu quero continuar aqui porque eu tenho o senhor como família.
eu quero continuar aqui, livremente, porém, como escravo. Aí o que fazia? Furava a orelha, colocava uma argolinha, e quando alguém visse aquele escravo, esse escravo é voluntário. O crente é escravo voluntário de Jesus. Só que Jesus, irmão Nilson, é o melhor patrão do mundo. Jesus é o dono de escravo mais gracioso, mais misericordioso, mais amoroso, mais maravilhoso que existe. Dagarama, Sudaia. Quem aqui assistiu a Escrava Isaura? Eu sei que o senhor assistiu, irmão Cleomar. Isso é do tempo do senhor. A Rosa assistiu. Porque a Rosa não era crente naquela época, e se era rebelde. Porque crente não assiste novela. Escrava Isaura. Tinha um tal do Leôncio. Antigo, muitos anos. Eu lembro da tabela periódica, porque eu não vou lembrar do Leôncio. Eu sei a tabela periódica mais do que essas crianças de hoje aí, ó, que não sabem guardar nada. Hidrogênio, lítio. Primeiro grupo, hein? Vou te dar o primeiro grupo. Ó, escuta aqui. O Leôncio era o camarada, era o dono de escravo mais mau que existia na época dele. E aí ele comprava, pagava, então ele podia bater, ele podia torturar, ele podia pôr na senzala, ele podia fazer não sei o quê. Agora pensa num maravilhoso dono de escravo chamado Jesus Cristo. Ele me legaliza na família dele, ele me põe coerdeiro com ele, Arabá, Surai. Ele me chama de amigo, aleluia! Quem é que não quer ser escravo de um Deus desse? Mas vamos por aqui. Não há como negar que a Bíblia realmente afirma que somos escravos de Cristo. Vamos lá. O apóstolo Pedro inicia sua segunda epístola declarando ser servo e apóstolo de Cristo. Segunda de Pedro 1:1. Quando ele diz, eu sou servo de Cristo, a palavra lá no grego é qual que eu falei? Doulos. Que fala doulos. Eu sou escravo de Cristo. Paulo, quando ele inicia seus escritos, Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo. Ele está dizendo, escravo de Deus. A igreja é serva de Deus, ela é escrava de Deus. E esse escravo aqui é no bom sentido. Tiago 1, Judas 1 também, todos falam a mesma coisa. Quando Paulo usa a expressão aos Gálatas, nessa carta que estamos aqui olhando para ela nesse estudo, 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não vivo mais, o escravo vive para o seu Deus, para o seu Senhor. A palavra Kyrios no grego é o Senhor que manda em mim. Então ele é o dono de mim, e eu já não vivo eu, mas ele vive em mim, é a vontade dele. E a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Por isso que ele vai dizer, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então aqui não é o Cristo que manda me bater, é porque eu sirvo ele, alguém me bate. Eu sofro as aflições. Paulo, ele apanhou 5 vezes com varas, 3 com açoites. O corpo dele era totalmente riscado. Ele andava tremendo, segundo os estudiosos, tanto apanhar. Ele disse, ninguém me inquiete, olha aqui, eu trago as marcas de Cristo. Então, quando nós servimos a Deus, não é o Cristo que nos tortura, é o mundo que nos odeia. Só de servir a Deus, só de você querer ser virgem numa escola, você é o patinho feio da escola. Só de você querer ser bebê na escola, boca virgem, você é a pessoa errada da escola. Só de você ter uma opinião diferente, você é a pessoa diferente, é errada, é perseguida da escola.
São marcas de Cristo. E nós temos que nos alegrar nisso. Nós temos que nos alegrar em ser diferente desse mundo aí perdido. Desse mundo perdido, Jesus me arrancou de lá. Eu era inveterado, um camarada que não valia nada. Essas coisas tudo aí, eu era mestre e professor, não valia o sal da janta. Mas Ele me lavou no sangue dele, me purificou, me limpou, me arrancou de lá e me mostrou que a liberdade está na escravidão. Como assim? Lá eu era escravo das drogas, do pecado, da prostituição e do mal. Aqui eu sou escravo de Cristo e sou livre das drogas, do pecado, do mal. Eu sou livre de tudo, aleluia. É quando eu sou escravo de Cristo que sou livre desse mundo perdido. Eita glória! Mas acontece, irmãos, que nós temos que prestar bastante atenção quando essa palavra escravo soa em nossos ouvidos, ou nós usamos ela na nossa boca, porque por causa da nossa cultura, quando a gente fala escravo, aí a gente já pensa em dor, injustiça. Mas aqui, quando eu falar escravo de Cristo, eu tenho que comemorar e soltar foguete, porque eu sou daquele que me trata bem, eu sou daquele que não me deixa, eu sou daquele que não me desampara, né? Ah, pastor, para com isso, eu queria ser livre para pecar, para prostituir, para drogar, eu queria ser livre para as baladas, para as loucuras da vida. Vai lá, experimenta. Eu não sei se você vai conseguir voltar. Estou falando para quem já se converteu, quem não converteu é outra história. Agora eu não sei se você vai conseguir voltar, mas uma coisa eu tenho plena convicção, porque dessa lata de lixo eu já fui tirado. Eu tenho plena convicção, você vai morrer de arrependimento. Porque você vai se sujar e se lançar nas coisas mais nojentas da vida. Em nome da liberdade a gente suja cada dia mais. Cada dia mais naquele mundo nojento. Então não queira experimentar aquilo que não presta. Está prestando atenção? Não queira dar a sua vida para aquilo que te leva para a desgraça da vida. O que é a desgraça da vida? É o lugar onde a graça de Deus não está. Onde as pessoas se perdem. Onde os suicídios estão acontecendo. Onde alguém mata 10 pessoas de uma família porque quer uma chácara de 2 milhões. Onde as famílias, quando morre alguém que tem alguma fortuna, eles degladeiam-se. Briga, num velório já começa a briga por causa do patrimônio de quem morreu. Coisa mais nojenta que tem. Briga porque tem dinheiro envolvido. Coisa mais nojenta que tem, irmãos, é uma pessoa dentro da igreja de mal do outro. E pessoas da mesma família de mal. Precisa conhecer Jesus. Somente o dia que você se tornar servo de Deus é que vai conseguir ser livre dessas coisas. Minha mamãezinha foi para o céu com 67 anos de idade, e eu louvo a Deus pela vida dela, pela salvação dela, pela obra que Deus fez, porque ela era escrava do diabo, Deus libertou ela e salvou ela, para a glória do nome dele. Aí sobrou algumas coisinhas, eu falei para meus irmãos, não precisa preocupar não, fica para vocês. Vocês veem o que faz, é de vocês. O senhor tinha muito dinheiro na época, pastor? Não tinha não. Mas eu sei que quem cuida de mim é Deus e que essas coisas dão problema. É melhor o céu sem dinheiro do que muito dinheiro sem o céu. Só que muita gente não tem coragem de fazer isso. É melhor brigar e ter. Irmão, dinheiro amaldiçoado vem e vai rapidamente. Tem que ser abençoado, tem que ser dinheiro que vem do céu para a gente. Entendeu? Do suor do rosto, comerás o seu pão.
Ótimo, porque do suor do rosto é dinheiro do céu. Agora, heranças, o camarada trabalha, a pessoa trabalha, conquista e tal, não sei o quê. Daqui um pouco os filhos estão brigando ou querendo logo que o pai morre, a mãe morre para herdar o que eles não fizeram nada para ganhar. E olha lá se não tem uns que se dizem crentes, que claro que não são, orando para o pai morrer logo para herdar as coisas do pai. Nós estamos vivendo num inferno nesses dias. Esse mundo está mais perdido que Sodoma e Gomorra. Esse mundo está nojento, esse mundo está no meio da margaça, da desgraça da vida. É hora de escapar. Escapa-te por tua vida. Sai desse sistema morto. Não entra nessas coisas erradas. Seja livre. Que jeito, pastor? Se torne servo de Deus. Olha, meus irmãos, são realmente muito frequentes as vezes em que o apóstolo Paulo fala do ser cristão como um estado de total abnegação e inteira dedicação ao serviço de Deus e à causa do Evangelho. Por exemplo, ele diz aos crentes de Éfeso, alguns dos quais eram literalmente escravos na época, que eles deviam levar uma vida cristã prática como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É aquele voluntário que ama o patrão, que ama quem o comprou, que tem consideração por ele. Então, por amor, voluntário e cuidando. E isso a gente vê, queridos, em muitas histórias, que a família tinha o escravo como filho da casa. E o escravo servia a família como se servia a sua própria família, o seu próprio pai, porque havia uma harmonia. E Paulo está querendo trazer isso para a convivência com Cristo e para que essas pessoas, onde eram escravas, servissem o seu patrão como ao Senhor. Paulo estava tendo dificuldades nessa época porque ele tinha que doutrinar a igreja, ou seja, trazer normas para que essa igreja fosse dirigida da maneira certa. Qual que era um dos problemas de Paulo? O escravo vinha, aceitava Jesus, era batizado no Espírito Santo, começava a ser usado por Deus, era levantado como presbítero na igreja, e esse era um dos problemas. O patrão do escravo vinha visitar a igreja e se convertia. E aí o que acontecia? O escravo na casa do patrão era sujeito ao patrão, mas o patrão na casa de Deus era sujeito ao escravo. Porque a autoridade de Deus tem que ser obedecida. Entende isso ou não? Aí Paulo está aqui doutrinando a igreja, ensinando os comportamentos, a teoria dos papéis, para você saber se comportar dentro do papel que ele diz respeito. Quando os escritos bíblicos empregavam a expressão escravos de Cristo, eles não estavam inventando um tipo de relacionamento novo e depreciativo entre Cristo e o seu povo. Na verdade, eles estavam colocando nessa expressão o genuíno ensino da palavra de Deus. Irmãos, quando eu olho para Jesus, eu não tenho coragem nem de contra-argumentar alguma coisa com ele. Por quê? Ele é plena sabedoria. Primeira pergunta de Deus para Jó, que falou tanta coisa e tal, é: Jó, quem foi meu conselheiro? Quem somos nós para dar conselho? Deus, eu não queria casar com a Trifena, não. Eu queria casar com a Trifosa, Deus. O senhor não vê que eu gosto é da Trifosa? Ou infeliz, eu estou vendo essas pessoas, o coração delas e a vida inteira delas. Será que eu estou precisando de conselho? Deus, eu quero abrir o comércio tal. E o senhor abençoa, viu? Como assim, meu filho?
Você que é o escravo. Pergunta para mim se pode. Pergunta para mim se deve. Pergunta para mim se essa é a direção. E mesmo que você não me ouça, continue orando, eu vou te conduzir. Estão entendendo? Então, meus irmãos, foi o próprio Senhor quem indicou demandas radicais aos seus seguidores. Ele disse que ser contado entre seus discípulos não significa simplesmente ser um simpatizante de sua mensagem ou meramente confessar ser seu seguidor. Para segui-lo, verdadeiramente é necessário que cada um negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Lucas 9, 23. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer viver com Deus de tal maneira que quando chegar no céu tenha muitos galardões? Negue-se a si mesmo. Um escravo só será escravo se negar a si mesmo. Se não negar, não será. Já viu aquele camarada que chega na empresa e quer mandar na empresa? Chega lá, a empresa está funcionando há 40 anos. Aí, não, mas assim não está certo não. Nós vamos fazer assim, sim, assim. Foi infeliz? Eu te mando embora agora. Não, mas eu sou experiente. Tá bom, então está demitido. Porque não é assim que se faz. Você chega numa empresa que já está lá, já tem tradição, você tem novas ideias, propósito, chega para a pessoa que te lidera e fala, olha, eu tenho algumas ideias, se o senhor quiser ver, mas eu sei que vocês estão funcionando há muito tempo. Se isso for bom, o senhor achar que é bom, nós estamos aqui para servir, mas eu estou aqui para obedecer. Sim ou não? Você pode mandar naquilo que já está funcionando? Hã? O reino de Deus já está funcionando? O reino de Deus já é perfeito? Então, ó, humilha. Saiba falar com o dono de todas as coisas. Seja sempre honesto e sincero, mas muito mais que isso, sempre cheio de temor e respeito àquele que é o Senhor de todas as coisas. Isso significa que Jesus demanda dos seus seguidores uma completa abnegação de suas vontades e interesses pessoais. Ele exige de seus discípulos submissão total aos seus mandamentos. Exige que eles estejam prontos a defender a sua causa neste mundo, ainda que isso lhes custe a própria vida. Aí que está o negócio. Você quer me seguir? Pergunta de Jesus para nós. Você quer me seguir? Quem quer seguir Jesus? Vai ter que receber poder para isso. E vai ter que se tornar minha testemunha. Aí a palavra testemunha no grego, marturel. Que vem de mártir. Aquele que está disposto a morrer pelo seu Senhor. Eis que este é o Evangelho. O Evangelho não é como você servir a um bruxo, aos guias, aos demônios, que você chega, ele pede uma oferenda, o camarada pede um dinheiro, um animal, e as coisas que se pede, e aí você faz tudo aquilo, a pessoa faz tudo aquilo, e tem o que pediu. Só que o que ele não sabe que é, o pacto que ele faz com esse guia, esse demônio, esse Oxóssi, esse Exu, seja o que for, esse pacto não é só um pacto de receber o que pediu, não, é um pacto de alma. Vai ter a hora que ele vai requerer a alma dessa pessoa. Não, com Jesus é diferente. Jesus, você dá a sua vida para ele. Se você quer Jesus, dê sua vida para Ele. Não, eu não quero. Então você vai achar a vida e vai perder. Agora, se você perder a vida, você vai achá-la em Cristo.
Essa é a teoria do Evangelho. Não tem outro caminho. Por isso que ele diz em Lucas 14, você quer me seguir? Então preste bastante atenção. Porque você vai ter que me amar mais que seu pai e sua mãe. Ah, mas como assim? Meu pai e minha mãe, é minhas preciosidades. Mas quem deu o seu pai e sua mãe para você foi Jesus. E é Ele que garante seu pai e sua mãe. É Ele que é o Deus Todo-Poderoso que pode livrar a sua família de todo mal. Ame a Ele sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Ele não está fazendo mal para ninguém, Ele só está trazendo bênção. Ame a mim sobre todas as coisas, ame ao próximo como você mesmo, eu te recebo como filho e eu sou teu pai. Que pai maravilhoso. Entendeu? Se é para servir, tem que ser assim. Aborrecer a própria vida, diz o texto. Então se você, aí ele continua, se você vai construir uma torre, faça o cálculo antes. Vê se você vai conseguir ir até o final e concluir. Porque senão você vai parar no meio do caminho, as pessoas vão zombar de você. Você vai para a guerra, vê com quantos homens você vai. Porque senão você vai ter que pedir paz. Levantar a bandeira e pedir paz. E ser envergonhado. E sabe-se que quando você pede paz numa situação de guerra, você torna escravo daquilo que te venceu. Então ele está dizendo, você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Pense bem antes. Porque se for, tem que ser de verdade. Se for, tem que ser de verdade. Irmãos, é uma nojeira alguém que diz que conhece a Deus, ficar barganhando com Deus. Se o senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o senhor não fizer, eu não dou conta de ficar. Se o senhor não sei o quê, não sei o quê. Para com isso, entrega a sua vida a Ele. Se você quer morar no céu, entrega a sua vida para Ele. Realmente seja dele. Para de ficar falando besteira e asneira. O Senhor tem que ser Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores. E Ele é Rei dos reis. É Ele quem está no comando de tudo. É inteligência nos render a Deus. Amém? Consequentemente, incluindo no significado de ser escravo de Cristo, está também o fato de que os redimidos são chamados a participar do sofrimento e da humilhação do Filho de Deus. Romanos 8, 17. Somos escravos de Cristo porque fomos comprados por Ele. Será que nós podemos nos render a Ele? Cristo ainda é alguma coisa para você? Ser pastor não é fácil, porque muitas vezes Deus te faz conhecer o coração das pessoas. Não é fácil. Então, irmãos, irmãos, amigos e escravos de Cristo. Quais são? Como que nós vamos separar essas três coisas? Primeiro, se eu quero alguma coisa com Cristo, primeiro eu tenho que ser dele. A primeira e principal. Se eu quero alguma coisa com Cristo, então primeiro eu tenho que ser dele. Escravo. Eu quero fazer parte da família de Cristo. Eu posso ter Jesus como meu irmão mais velho, no sentido de co-herdeiro com Cristo? Sim, então primeiro tem que ser escravo. Eu quero ser amigo de Cristo, e Ele revelar as palavras dEle maravilhosas para mim, e dizer, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Eu quero. Então, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro tem que ser servo, para que ele diga, já não te chamo servo, mas amigo. Primeiro caminho é servo, escravo. Os salvos não são qualquer tipo de escravos,
Eles são os únicos escravos que realmente podem ouvir de forma verdadeira daquele que os comprou, que eles são amigos. João 15, 14, 16. Ainda mais, o escritor de Hebreus diz que Jesus não se envergonha de chamar os crentes de seus irmãos. Hebreus 2, 11, Romanos 8, 29. Então, quer fazer parte dessa família integrante? Seja escravo de Cristo. E mais uma vez, quando eu digo seja escravo, não estou trazendo aqui uma senzala, um milho, um não sei o quê, não, estou dizendo que agora quem manda é Jesus. O fato de chamar seus seguidores de amigos e irmãos não significa que eles não lhe devem obediência e compromisso total. Aqui vale lembrar que Jesus completou a frase: vós sois meus amigos, dizendo, se fazeis o que eu vos mando. Então, vamos traduzir isso aqui? Vocês são meus amigos se forem meus escravos. Nisto conhecereis meus discípulos, se vocês obedecerem meus mandamentos. Se vos amardes uns aos outros. Tudo mandamento. Portanto, todo aquele que ama verdadeiramente ao Senhor, é chamado por ele de amigo e irmão. Fica feliz e muito grato pelo privilégio de poder ser o seu escravo. Ser escravo é pertencer a alguém, é ter todo o seu modo de vida determinado por um Senhor e depender dele para a própria subsistência. Quem cuida do escravo? É o Senhor. Agora vamos pensar no cuidado desse Senhor. Quem está aqui? Quem está aqui? Você acha que você teria capacidade de estar aqui se não fosse o cuidado dele? Que privilégio. E muitas vezes, irmãos, a gente prefere muito mais reclamar do que curtir o privilégio. Qual foi o dia que Deus te esqueceu? Teve dias que você pensou que Deus te esqueceu, mas logo, logo Ele revelou que estava mais perto que você imagina. Se nós viéssemos aos cultos muito mais para curtir o privilégio de sermos de Deus, os cultos seriam mais avivados. Só de você entrar naquela porta ali. Por exemplo, Anápolis, nós estamos com em torno de 400 mil habitantes. Mais ou menos isso, não é? Por aí? 400 mil habitantes. Quantos crentes de verdade temos em Anápolis? Ui, Jesus. Que pergunta, meu Deus. Vamos supor que, é porque nós temos aqui, eles falam que nós temos em torno de 30% a 40% de evangélico. Mas vamos supor, 4 vezes 4, 16, 160 mil, 40%. Só que os 160 mil, os fiéis mesmo, que não estão na margaça da vida, vamos pôr a metade? Que é muito, eu acho. Estou aqui em apertos, meu coração está doendo. 20%, 80 mil, certo? De 400 mil para 80, 320 mil. Você está entrando dentro de uma casa onde 320 mil está de fora e não tem força para entrar. Só na cidade de Anápolis. Nós temos cerca de 70 milhões de pessoas que se dizem cristãs, evangélicos no Brasil. Mas aí eu acho bem muito, porque principalmente pela última eleição nós devemos ter só uns 40 milhões. Que se dizem e que realmente tem algum pouco de prática. 40 milhões. Nós temos cerca de 210 milhões de habitantes no Brasil. Então você entra
40 milhões. 170 milhões não conseguem entrar nesse lugar e você consegue. Porque o Senhor dos Senhores te deu graça. O Senhor dos Senhores te tomou pela mão, te fortaleceu. O Senhor dos Senhores te dá o privilégio de sentar no banco, ouvir a palavra dele, e é ele quem fala. Anasso, que, Radai. Será que não consegue levantar a mão e dar glória, não? Será que é meio difícil fazer isso, ou é fácil, quando a gente reconhece esse Senhor perfeito e maravilhoso para as nossas vidas? Consegue levantar a mão? Consegue dar glória assim? Oh, glória, aleluia, como é bom ser crente. É um privilégio enorme. E aí eu me lembro da pergunta de Mateus 16, 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Que adianta as outras tantas coisas se nós formos condenados? Pastor, eu quero curtir, eu quero tal. Opa, tudo bem, você vive 1 milhão de anos, depois passa o resto da eternidade no inferno? Ainda compensa? Meu querido, que egoísmo é esse, não é verdade? Vamos ser livres, nos tornando escravos de Cristo. Aleluia. Então, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É ser tão dependente dele a ponto de declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tamanha é essa dependência que a Bíblia diz que os salvos têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Tão profunda é essa união, que em Cristo os crentes foram feitos filhos de Deus. Gálatas 4:5, Efésios 1:4-6. Por isso, aqueles que foram comprados na cruz não se sentem ofendidos em dizer: somos escravos de Cristo. Para estes, a verdadeira liberdade é servir Jesus. E essa frase, para mim, ela é mais profunda que muitas outras nesse aspecto. A verdadeira liberdade é poder dizer que eu estou servindo Jesus. Ou seja, eu sou tão livre que eu posso dizer com alegria que eu sou escravo de Cristo. E eu não sou escravo do Cristo com C minúsculo, é do Cristo com C maiúsculo. Eu sou escravo de Jesus, o legítimo, o verdadeiro, Filho de Deus. Alguém está entendendo esta palavra? Não tem como você fazer esse estudo que nós vamos fazer se primeiro não passar por isso, para você entender que a verdadeira liberdade só vai estar naquele que é escravo de Cristo. Eu não consigo deixar Jesus, você consegue? Eu não consigo porque a graça está aqui. Se eu fizer qualquer besteira e eu perder a graça, eu não consigo servir Jesus. Ô irmão, tem que pensar muito bem a respeito disso. A graça está aqui. E aí eu não consigo viver uma vida de pecado. Eu não consigo viver uma vida dissoluta, porque a graça está aqui. Mas se eu brincar com essa graça, entristecer o espírito da graça, começar a viver de maneira que desagrada a Deus, entristecendo, a graça sai. Aí eu não consigo servir Jesus. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Não perca a graça. É pela graça que somos. É pela graça que fazemos. É pela graça que nós temos a esperança, a alegria de cantar, a alegria de servir. Não continue entrando na igreja como se entra em qualquer lugar, entrando na igreja e não cantando os hinos, entrando na igreja e fica no WhatsApp toda hora, entrando na igreja e parece que o pior lugar para você estar é na igreja, é uma obrigação. Não faça isso mais. A graça não é permanente. Tem que ter a manutenção da graça. Quem está, ou quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer,
Ao que vencer, ao que vencer. Tem um ao que vencer para cada igreja, contando a história da igreja. E no final de Apocalipse 21, 7 e 8, ele diz: ao que vencer, farei com que herde todas essas coisas. Tem que vencer, Rubens. Tem que vencer. Não dê lugar à carne. Faça morrer a natureza terrena. Foge do lugar escorregadio. Em nome de Jesus Cristo, vigiai, vigiai, vigiai e orai. Fique sobre os pés. Podemos dar sequência a esse tema? Escute isso, por favor. Nós estamos enfrentando no mundo inteiro, já falei isso aqui, não vou me cansar de falar o tanto que Deus quiser que fale. Estamos enfrentando no mundo inteiro um levante dos mais terríveis contra a igreja. E eu não estou falando aqui, irmãos, das burocracias, das leis, dos homens, não. Estou falando primeiro de uma revolta espiritual maligna, terrível contra a igreja, no mundo todo. Se você quer vencer, se eu quero vencer, se a minha família, a sua família quer vencer, é hora de levantarmos-nos como um exército de Deus, com as armas não carnais, as armas espirituais. Escute, a previsão espiritual para as famílias é dilacerar. Pais chegando em casa e recebendo a notícia que o filho morreu. Filhos que estavam na igreja, morreu de overdose. Não soube lidar com a amargaça das vidas. Os filhos. Pai chegando em casa e dizendo para a esposa: não gosto mais de mulher, eu gosto de homem. Pessoas da igreja. Famílias se degladiando, odiando aqueles que se amavam com ternura. Pessoas que vão querer ficar tão ricas, que vão começar a mexer com o que não se deve, e vão quebrar, vão perder tudo. Pessoas da igreja. E vão suicidar. A desgraça está descendo na terra. Eu não gosto dessa palavra de jeito nenhum. Fui ensinado a não falar. Mas eu tenho que falar o que Deus põe na minha boca. Descendo na terra. O ódio. Escute, a terra não conhece o ódio de Satanás, vai conhecer. Antes de conhecer a ira de Deus. Ódio é uma coisa, a ira é outra. O ódio de Satanás é o rancor e a vingança. A ira de Deus é a justiça plena e perfeita. Eu te digo como seu pastor em Cristo Jesus, corre para dentro da presença de Jesus. Corre, mas corre urgente, não olha para trás e mergulha na presença e se esconde lá. Muitos escândalos virão, escute, não se deixe convencer dos escândalos, se deixe convencer, escute, abra os seus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se deixe convencer dos escândalos, se deixe convencer da palavra de Deus. Ele diz, é necessário que venham os escândalos.
Se convença da palavra pelo poder do nome de Jesus Cristo. É hora da igreja se levantar com armas poderosas em Deus. Oração verdadeira com quebrantamento e humildade. Você tem o privilégio de 24 horas, a igreja está aberta para você orar. Você não tem coragem de pegar um cartão? Você está achando que nós estamos num tempo de mamão com açúcar, de algodão doce? Acorda, para de deixar o Satanás te convencer e deixa o Espírito Santo te convencer. Oração, jejum, santificação, língua, boca, palavras, cabeça, mente, sentimento, guarda. Lava no sangue de Jesus, livra-te. Kanai, Goroma, Shagé, Madai, Golavahim, Baeto Shomá, Verradaim, Bakush, Devar, Doraida. Abra os teus ouvidos pelo sangue de Jesus e comece a ouvir as profecias que serão ditas nesses dias para a igreja do Senhor no mundo inteiro. O Senhor está convocando o seu povo para uma vida de santidade diante dele. É hora de decisão. Eu sou ou eu não sou. Eu sou ou eu não sou. É o mundo ou é Deus? Canabaru Shama. Kidará, Quiterramá. É hora de levantarmos. E não vai ser fácil. Vai orar, vai ter peso. Vai ter angústia. Mas batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, Kadai, Baruch, Shamai. O Senhor, enquanto isto, está levantando, preparando, fortalecendo e ungindo o povo que Ele vai levantar para a última hora. Aleluia. Se torne adorador em todo o tempo. Em qualquer circunstância, se torne adorador. O adorador, quando ele canta, o céu se abre. O adorador, quando ele canta, o anjo chega mais perto. O adorador, quando ele canta, Deus toma decisões. O adorador, quando ele canta no meio do deserto, aparece água. Quando ele canta no meio do deserto, aparece pão. O adorador, quando canta, Deus ordena os anjos. O adorador, quando serve, o Senhor manda a resposta. Seja fiel em tudo que você puder ser e um pouco mais. Chega para Jesus e mergulha nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. Vamos orar. Nós somos livres porque somos acorrentados em Cristo e no Evangelho de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra dada pelo Senhor para esta ocasião. Peço a Ti, meu Deus, as bênçãos que a graça do Senhor, estando em nós, pode promover em nossas vidas, em nossa história, em nossa família. Pai, ajuda cada um. Eu lhe peço, abra os nossos olhos espirituais, lava os nossos olhos no sangue de Jesus, traga para nós colírio dos céus. Traga para os nossos ouvidos, ó Pai, o sangue de Jesus que limpa, que tira toda a surdez espiritual. Lava o nosso sentimento no sangue de Jesus, purifica. Faça com que todas as coisas sejam puras, em nome de Jesus, no nosso interior. Purifica os nossos lábios, as nossas palavras. A mente seja de Cristo, confirma em nós o Teu Espírito, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas omissões. Meu Deus, dá graça para que haja conserto, dá graça para que haja o reparo necessário, dá graça para que possamos nos despertar e levantar. Orabacandaraya, dá graça, Senhor, para que possamos levantar do meio dos mortos. O Senhor Jesus nos iluminará. Dá-nos graça, Senhor,
para termos entendimento para esse tempo, discernimento. Dá graça à igreja, renova a igreja, aviva a igreja, fortalece a igreja. Oh Deus Todo-Poderoso, Labanda, Labassu, Recamanda, batiza no Espírito Santo nesta noite, enche da glória celestial, da presença viva, Roquemanto, Amandará, Sudaia, dá uma língua nova, um renovo espiritual para esta irmã, para este irmão, para esta vida, para este casal, para esta família, para este jovem, esta jovem, este adolescente, esta criança. Derrama do Espírito Santo, aviva agora, unge agora, enche agora, marca com as marcas dos céus. Abençoa, meu Pai, purifica-nos, santifica-nos, livra-nos do mal e toma-nos na unção do Teu Espírito. Dê para cada um toda a armadura dos céus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e nos faça em Ti escondidos sempre. É a nossa oração crendo, porque oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Nós cremos porque é pelo poder e pelos méritos de Jesus Cristo que nós clamamos, que nós oramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor.